você já sabe que é muito importante a despedida dos pais para a constituição de um novo sistema familiar com o seu marido. E agora você vai aprender, então, teoricamente e praticamente como essa despedida se dá e quais as dificuldades em fazer realmente essa despedida. Divorciar-se dos pais e do sistema familiar de origem não é definitivamente uma escolha. Então não tem essa de, eu vou escolher se eu vou ou não me separar dos meus pais. Isso é uma necessidade, para não dizer que é uma obrigatoriedade. Porque sem esse passo não existe a formação completa e verdadeira de um casamento que possa durar. Forma-se um sistema familiar, forma-se, só que fica-se, então aqui, com o pescocinho voltado para trás. Fica-se, muitas vezes, até com o próprio corpo voltado para trás. Então, é uma pessoa que está, em certa medida, indisponível para o casamento. Indisponível para atuar aqui dentro do sistema familiar atual. Então, frequentemente, um dos companheiros diz: os meus pais, os meus irmãos vêm em primeiro lugar. E quando um parceiro ou uma parceira tem essa postura, isso destrói o relacionamento aos pouquinhos, porque fere a ordem ao ficar com o pescocinho olhando para trás, enquanto deveria estar olhando para frente. Um relacionamento de casal não consegue seguir muito adiante com força e com paz se não houver essa clareza de que ambos, ela e ele, devam olhar para frente. Porque é aqui à frente que estão maternidade, paternidade, o futuro desse casal, o futuro dos filhos, futuro financeiro, o que eles vão fazer amanhã, o que eles vão fazer no próximo Natal, o que eles vão fazer para resolver um problema no trabalho de um ou de outro. Tudo que esse casal vai viver junto é de agora para o futuro. Então, se os dois não estiverem olhando para a mesma direção, aquele que estiver olhando para o futuro vai se sentir sozinho, vai sentir como se o outro estivesse para trás. Às vezes o outro está lado a lado, mas com o corpo todo voltado para o seu sistema original. Vou falar para vocês por que é difícil, se desvencilhar desse laço simbiótico com o sistema original, e depois falar para você o que é preciso para que haja essa despedida integral de maneira saudável, sem sofrer punição. Porque tem quem também acha que é simplesmente como se fingisse que isso aqui não existe, para que consiga ficar inteiro ali, e definitivamente não é essa a devida postura. Então vamos lá. O que é que definitivamente dificulta a despedida integral dos pais? O que é que faz com que um homem e uma mulher que se amam tenham dificuldade de dar prioridade para o sistema constituído, o casamento atual, em detrimento da relação com seus pais? Vamos lá, você vai entender. E é bem provável, se você não conhece essa dinâmica, você vai ficar surpresa e muito feliz por agora ter clareza sobre isso. Então vamos lá. Primeiro ponto: existe um medo muito grande de sermos punidos por estar rompendo a relação com os nossos pais, porque a gente esquece que não é ruptura que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma despedida. Quando a gente encontra um homem com quem a gente quer construir uma família, a gente não vai romper com o pai e com a mãe, porque é impossível. Meu pai e minha mãe estão aqui dentro de mim, no meu DNA. Como é que eu vou romper com pai e mãe? Ruptura com pai e mãe é só no plano da fantasia. Porque, na verdade, pai e mãe vai me acompanhar até meu último suspiro, porque eles fazem parte de mim. Se eu olho para a minha mãozinha, eu vejo a mãozinha do meu pai. Se eu olho para o meu rostinho, eu vejo o rostinho da mamãe. Então, eles estão em mim. Não tem como romper com pai e mãe. Mas, quando a gente não conhece essa teoria, a gente acha
acha que quando a gente tomar o nosso homem e agora dar mais atenção para ele do que aos nossos pais, nós vamos estar fazendo uma ruptura e nós vamos estar sendo muito negligentes com os nossos pais, que nós vamos estar sendo ingratos com os nossos pais. E a gente esquece que eles também fizeram isso. Que eles também se despediram dos seus pais para que eles pudessem crescer, para que eles pudessem olhar para a vida. Por isso que pessoas que não conseguem romper essa dependência com seus pais, essa simbiose ou essa arrogância de achar que não podem ser felizes com uma outra pessoa e viver a vida para lá, tem que ficar sempre aqui cuidando e fazendo tudo por eles, essas pessoas elas são indisponíveis para o casamento. Então, ou elas nem casam, ou casam com alguém que não vai dar muito certo para poder voltarem para a casa dos pais. Então, casa com um homem que não quer o casamento, casa com um homem que fica enxotando para fora. E aí a mulher fica só colocando culpa no homem, a culpa é dele, a culpa é dele. Mas por que você encontrou um homem que fica fugindo tanto do casamento? Será que dentro de você não existia um movimento inconsciente de eu tenho que procurar em meio a milhares de homens, eu tenho que farejar e encontrar um que não queira muito o casamento? Por quê? Porque daí ele vai embora e eu posso então voltar para o sistema familiar de origem. Por quê? Porque eu vim para o casamento com culpa. Eu não estava lá dentro do meu coração livre para construir a minha família. Então, isso é muito importante de saber, até para parar de culpabilizar sempre o outro. Às vezes é o contrário. Às vezes o seu homem, por não ser disponível para o casamento, o que ele fez? Buscou uma mulher que fica sempre enxotando ele do casamento. Às vezes vira e mexe, você tem esse discurso, de eu vou pegar minhas coisas e ir embora. Ou então, eu não tenho mais atração por ele. E fica cheia de questões internas que parecem ficar sempre enxotando o casamento. Às vezes isso é movimento dele, que buscou em meio a muitas mulheres uma mulher também que não pudesse, que não estivesse livre para o casamento, para o relacionamento de casal. Bom, vamos lá. O mais importante aqui nesse ponto é você saber. A gente não faz ruptura com o pai e mãe, a gente faz despedida. Então, é muito importante, se você não fez despedida, é muito importante fazer. Mas e se os pais são velhinhos, se são dependentes? Bom, se você é esteio de família, esteio mesmo. Aqui eu estou dizendo de um pai, de uma mãe, ou que são acamados, ou que são muito velhinhos e muito dependentes, ou que tem alguma doença mental grave, de forma que você seja praticamente uma tutora deles. Só nesse caso é que de duas uma. Ou você, se você tem irmãos, você organiza aí para que entre uma cuidadora, para que você possa ir morar com seu marido e construir sua família. Ou então, ele precisa saber que nesse caso, você precisa levar os seus pais junto com você. E se forem os pais dele totalmente dependentes, a mesma situação. Se ele tem um papel quase como tutor dos pais, ou ele entra em acordo com você e vocês levam esses velhinhos para morar junto com vocês, ou então ele se organiza com os irmãos e contratam uma auxiliar, ou vão se revezando entre os irmãos para poder cuidarem desses pais, e você entra junto com seu marido no cuidado, a esses velhinhos que precisam da ajuda dos mais novos. E tudo isso a gente faz com a devida postura, ou seja, eu olho para os meus pais, porque eles são velhinhos, eles são dependentes, mas eu trago a minha esposa junto. Eu não me ausento da minha família completamente para cuidar dos meus pais. Tudo que eu for gastar com os meus pais, eu comunico a minha parceira. Ou seja, isso não gera um afastamento em detrimento do cuidado com os pais que são velhinhos. Então não significa que filho e filha devam ignorar os seus pais, não significa, não estou ensinando isso para ninguém, muito pelo contrário. Mas é porque a maioria dos filhos tem pais saudáveis, tem pais que são independentes,
mas eles tratam esses pais como se fossem duas criancinhas que não vão saber conviver, que não vão saber se virar, tá? Então, existe um medo, e esse medo mantém os filhos agarrados aos seus pais, para não serem punidos. Existe também o emaranhamento familiar. Então, assim, filhos que acabaram ocupando lugares, né, dos genitores ou dos provedores, como, por exemplo, a síndrome do filhinho da mamãe, filhinha do papai ou do filhinho da mamãe, eles ficam pequenos e têm dificuldade de desfazer a simbiose com seus genitores. Todas essas questões fazem com que os filhos fiquem presos ao relacionamento com os seus pais. Lembra, na síndrome da filhinha do papai ou do filhinho da mamãe, é como se o marido ocupasse, o filho, né, ocupasse o lugar do papai, então exclui o papai, entra no lugar do papai e fica indisponível para a mulher. No caso da mulher, deixa eu voltar aqui, os representantes do pai e da mãe, no caso da senhorita. Então é como se você entrasse no lugar da mamãe, excluísse a sua mamãe e ficasse casada com o papai. Então, esses que estão casados com seus genitores têm muita dificuldade de virem para cá, porque olha o que acontece, eles ficam abandonados. Por isso que antes de chegar nesse degrau 4, você precisou passar, né, pela cura da sua relação com os seus pais, para que você pudesse ficar livre para vir para cá, e por isso que você aprendeu no terceiro degrau como ir ajudando o seu marido a se refazer na relação dele com os próprios pais dele, para que ele ficasse mais livre para vir para o relacionamento. Porque os filhos que estão emaranhados aqui, ocupou o lugar do papai, agora a mãe ficou dependente do dinheiro desse filho. Aí ele vem para o casamento e ele fica secretamente mandando dinheiro para a mãe todo mês. Mamãe tem condições de trabalhar, mamãe tem condições de arrumar um outro parceiro para poder ajudá-la em casa. Então tudo isso, de maneira muito sutil, pode ir tirando força do relacionamento. Por quê? Porque o dinheiro que entra nessa família, primeiro tem que servir a essa família. Depois, se sobrar um acordo entre os dois, pode então destinar parte, né, do salário para ajudar as famílias sem problema algum, desde que isso seja feito sem arrogância. Ou seja, eu não faço isso por dó, eu faço isso porque eu quero, porque está sobrando, porque eles pagaram o estudo para mim, então agora qual o problema de eu destinar uma parte para eles? Mas isso tem que ser depois de um salário ter servido aqui dentro de casa, e isso deve ser feito de maneira muito clara, comunicando o parceiro ou parceira. Por quê? Porque daí dá a chance do outro parceiro também ajudar a sua família de origem. Então, do nosso salário cada um vai tirar R$100 para ajudar a sua mãe. Mas R$100 não é nada. Não é nada, mas se você começar a sustentar pai e mãe, com certeza o relacionamento vai começar a sofrer os efeitos, caso esses pais não precisem do seu sustento e você esteja fazendo isso porque você ainda está agarrado aqui, tá bem? Outro ponto que faz com que a despedida dos pais seja um pouco mais difícil é o fato da dependência emocional que muitos filhos adultos ainda têm dos seus pais. Para não dizer também da dependência financeira, né? Então tem muitos filhos que já estão casados, mas que na verdade, se o pai não pagar o aluguel, se o pai não enviar uma mesada, se o pai não abastecer o carro, se a mãe não puder dar suporte na educação dos filhos, se os dois não puderem contar com o apoio emocional dos pais, esse casamento, né, rompe. Quando se observa esse excesso de dependência, a gente vê nitidamente a fraqueza que esse relacionamento vai adotando. Porque esse casal tem que conseguir o suporte aqui dentro. Os dois têm que conseguir se manterem financeiramente aqui dentro, um apoiando o outro, um ajudando o outro a ganhar cada vez mais, se preciso for.
um ajudando o outro a desenvolver os seus talentos para poder cobrar mais pelos seus serviços, um ajudando o outro a economizar, um ajudando o outro a ter mais consciência sobre o dinheiro, enfim. Aqui dentro eles têm que ter as ferramentas necessárias para se desenvolverem e se apoiarem financeiramente e emocionalmente, para que essa dependência não fique voltando para os pais. Porque senão não acontece também a despedida. Afinal de contas, quem é que quer passar sufoco nessa vida, né? Se a gente não encontra o suporte aqui dentro, a gente logo vai buscar mais próximo, e geralmente esse mais próximo é olhando para trás. O quarto ponto, e ainda não acabou, tem mais, mas o quarto ponto aqui da despedida dos pais, a dificuldade da despedida dos pais, é a falta de conhecimento sobre as leis sistêmicas. Então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de romperem porque não conhecem isso aqui. Realmente crescem com essa ideia de que a gente tem, sim, que prover os pais. Afinal de contas, você está ganhando muito porque eles pagaram sua boa escola. Você hoje só consegue ser alguém na vida porque você recebeu uma boa educação. Só que as pessoas que não conhecem as leis e têm essa ideia, de que o filho tem que ficar apegado ao pai e à mãe, ajudando, mantendo, nutrindo, mesmo que os pais não precisem, elas não conhecem a ideia de que os pais, elas desconhecem o fato de que um pai e uma mãe torcem para que seu filho e para que sua filha se desenvolvam na vida e tenham muito sucesso. Essas pessoas desconhecem o fato de que no íntimo de cada pai, de cada mãe, existe um desejo profundo de que seu filhinho tome a vida, ganhe o mundo e tudo que há de bom nele, que se case, que continue casado, que seja feliz nesse casamento, que tenha filhos, que tenha prosperidade, que tenha saúde, que consiga pegar tudo que aprendeu de bom aqui e passar adiante para os filhos. Então, todo pai, toda mãe lá no fundo, ao invés de ficar querendo dinheiro, que o filho prospere para poder pagar uma pensão aqui. Tem mãe, tem pai que quer isso, mas é o lado adoecido do pai e da mãe. Porque o lado saudável desse mesmo pai e dessa mesma mãe quer que o filho prospere e faça algo bonito da sua vida. E, se possível, passe a vida adiante para a vida não morrer ali neles. Que fiquem os descendentes, para que a origem deles possa ser passada adiante, que o nome deles seja carregado por muitas e muitas gerações. Então, conhecer essas leis ajuda muito a gente a desmistificar muita coisa que é dito para nós em relação ao nosso movimento com o nosso sistema familiar. Então, agora eu quero entregar para você de maneira muito clara, para você realmente colocar na prática informações sobre como, de fato, fazer uma despedida harmoniosa, saudável dos seus pais e ajudar o seu marido também, caso ele não tenha conseguido ainda fazer. Isso não é motivo para término de casamento. Isso afeta o casamento e precisa ser mudado. E é totalmente possível para todo mundo. Primeiro ponto. É preciso que esses filhos que se casaram reconheçam a importância do seu sistema familiar de origem. Então, é preciso reconhecer que papai e mamãe realmente têm uma importância fundamental na nossa existência. Reconhecer que eles foram, que eles são o veículo através da qual a vida chegou até nós. Primeiro ponto. Se eu não reconheço, eu não consigo fazer a despedida. Eita, mas ainda não fiz esse passo. Então, os próximos passos aqui você vai ver que ainda não são palpáveis para você. Porque o primeiro ponto é reconhecer, tendo respeito e gratidão pelos seus pais, independente do jeito que eles foram, porque eles podem ter feito tudo de errado, mas uma coisa certa eles fizeram, que foi permitir que a vida chegasse para você. Então, só por isso, eles já merecem o seu respeito. Mesmo que depois, da página 2 em diante, eles só tenham feito coisa errada. Mas na página 1 eles fizeram a coisa mais certa de todas para a sua existência, que foi ter feito você e permitido você existir. Nem que para isso eles tenham te dado para uma outra família cuidar, porque eles se sentiam incapazes. Só por eles terem
tido essa consciência, te entregado para uma família de cuidar com amor, você já então tem que ter por eles um respeito muito grande. O segundo passo é reconhecer que a despedida não significa o fim do pertencimento. Falei disso aí no slide anterior. Então, quando eu me despeço do meu pai e da minha mãe para me casar, eu não estou rompendo, eu não estou deixando de pertencer ao sistema Amorim Silva. Eu continuo, ele é o meu sistema original, foi daqui que eu vim. Só que agora eu me despeço dali para constituir o sistema Nunes Amorim. Entende? É diferente de romper. Romper é como se eu arrancasse de mim a minha origem. Isso não é possível. Então, segunda coisa que a gente tem que fazer: olha, pai, mãe, eu vou tomar a minha família constituída como prioridade. Meu homem, meu filho, meu enteado agora são minha prioridade, mas vocês vão sempre estar aqui comigo. Aliás, quando eu tiver dificuldades, eu logo vou pensar como é que o papai e a mamãe resolveram isso, para eu ver se é um jeito bom de eu repetir aqui no meu casamento. Entende? Então, pai e mãe vai seguir com a gente para sempre. Só que começa a ser aqui. Não mais eu tendo que realmente cuidar da minha mãe todo dia, se caso ela não precisa dessa ajuda, tá? Então, eu não vou deixar de pertencer, eu não vou deixar de ajudar. Só que eu vou olhar e saber para quem eu tenho que dar a prioridade. Terceiro ponto é a capacidade de suportar a culpa por estar se despedindo e deixando que cada um cuide da sua vida e suporte seu próprio destino. Ou seja, um filho e uma filha que faz a verdadeira despedida, eles estão conseguindo olhar para o papai e para a mamãe e dizer: olha, vocês são mais inteligentes do que eu, vocês viveram mais do que eu, então eu posso seguir minha vida despreocupadamente, confiando que vocês vão saber conduzir o casamento de vocês. Se vocês com a minha saída pensarem em divórcio, aí é com vocês. Então o filho tem que conseguir confiar que pai e mãe vai dar conta de tocar a vida. E aí lembrem-se, né, do que disse anteriormente sobre pais realmente dependentes, você já sabe o que fazer. Mas se são pais que não são dependentes de você, efetivamente, então você tem que confiar. E não pode cair no conto do vigário, né, da mãezinha que fala que se você for embora, o casamento dela não vai durar. Vai sim, muitos duram. E se não durar, é porque chegou a hora então, né, de eles seguirem caminhos diferentes. Você não pode ser a cola que fica mantendo o seu pai e sua mãe unidos. Eles têm que encontrar outra cola. Se não é mais o amor, que eles encontrem então um outro motivo para continuarem juntos. E você não tem nada a ver com isso. Então, os filhos precisam confiar que os seus pais vão dar conta sem eles por perto. Porque senão eles até se casam, mas ficam sempre com o pescocinho virado para trás. Deixa eu ver se está dando certo. Deixa eu ligar para minha mãe para ver se está correndo tudo bem. Tem que confiar. Confia que se ninguém te ligou para falar que está dando ruim, é porque está dando bom. Né? E se te ligarem dizendo que está dando ruim, você do seu lugar, você tem que saber como agir para não ficar invertendo a ordem e agindo como mãe, agindo como pai dos seus pais. Tudo bem? Quarto ponto é a capacidade de suportar a culpa diante da própria família por fazer diferente com o seu novo sistema familiar. Então tem que saber suportar a culpa de agora mudarem de religião, agora educarem os filhos de uma nova maneira, agora fazer a decoração da casa de outro jeito, agir com as visitas de uma forma oposta ao que eles faziam, lidar com o dinheiro de um outro jeito. Enfim, quem não está disposto a conseguir suportar e levar dentro da mala a culpa por fazer diferente, de duas uma. Ou casa e vai imitar ipsis literis a postura dos pais aqui dentro desse novo casamento, ou então não vai suportar fazer diferente e vai acabar gerando tanto atrito para justificar uma separação, para encontrar uma outra pessoa que faça igualzinho era lá no sistema anterior.
que você já aprendeu. É função de um novo sistema familiar criar coisas novas e não ficar na mera repetição do que aconteceu lá atrás, porque senão a gente não evolui. Se eu for ser a cópia da minha mãe, em tudo, não tem evolução. Se meu marido for ser a cópia do pai dele, em tudo não tem evolução. E se nós dois formos tentar ser a cópia do casamento dos nossos pais, não tem evolução. A gente tem que juntar o que foi bom de um lado, o que foi bom de outro, se esse foi ruim de um lado, ruim de outro, e criar um novo jeito. E deixar para os nossos filhos. E os nossos filhos vão pegar o que foi bom do nosso jeito, o que não foi bom eles deixam de lado e eles melhoram. E assim vai, de forma que daqui a muitas gerações realmente a gente vai ver homens e mulheres conseguindo fazer muito melhor do que foi feito no passado. Outro ponto que ajuda na prática da despedida na postura correta é a capacidade de renunciar e se despedir de vários julgamentos de valores que eram importantes em suas famílias. É mais ou menos o que a gente disse antes. Se eu não conseguir dizer para eles, lá no meu coração, olha, do jeito que vocês fizeram, foi bom em alguns pontos, em outros nem tanto, nos olhe com carinho, mas nós vamos fazer um pouquinho diferente. Se eu não souber segurar a onda, né, e guardar dentro da mala a culpa, né, o peso por estar renunciando e me despedindo de alguns valores que eram muito importantes aqui, a gente não consegue avançar enquanto casal, porque faz o que eu acabei de dizer, fica preso, achando que tem que fazer igualzinho, né? E aí fica atritando porque descobre que não dá para fazer igualzinho. Porque é uma nova mulher, é um novo homem, é um novo sistema familiar, logo tem que fazer coisas novas. 2 outros pontos, agora nós vamos falar do antepenúltimo e penúltimo ponto, depois a gente fecha. É importante você lembrar que você pode permitir se enriquecer com ambos os sistemas. Então, quando a gente entende que nesse novo sistema, despedindo de papai e mamãe dos dois lados, nós podemos trazer as coisas boas que eles praticaram, nessa hora fica mais fácil a despedida, porque a gente faz de uma forma muito amorosa. Olha, o que teve de bom aqui, o que teve de bom aqui, a gente traz para o nosso sistema familiar e a gente vai tentar fazer tão bem quanto vocês fizeram. Então isso ajuda a ir seguindo a própria vida. É como se olhasse para o que veio antes e dissesse, olha, muita coisa de vocês vão nos acompanhar, porque faz sentido para nós. Então aí a gente sente que não é tão perigoso assim a despedida. E é importante você lembrar também que muito antes de vocês dois, eles fizeram esse movimento de despedida. Isso dá um alívio muito grande. Quer dizer, eu e você, marido, não estamos fazendo coisa tão inovadora assim, né? Antes de nós dois estarmos casando e construindo o nosso novo sistema familiar, eles lá atrás já tinham feito isso há muito tempo, nossos bisavós, quantas pessoas no mundo, nesse exato momento, né, estão fazendo exatamente esse movimento de se despedirem da sua família de origem para criar um novo sistema familiar. Isso dá um alívio muito grande na culpa, faz com que a gente fique com mais liberdade. São 2 últimos pontos, então. O 8º ponto é lembrar que a simbiose pode levar ao sufocamento ou até mesmo à morte. Então lembra aí dos bebês, né, que depois dos 9 meses, se continuar na barriga da mãe, morre. E às vezes morre o bebê e a mãe. Então tudo tem o seu tempo. E se chegou o tempo de se despedir da sua família de origem para construir sua nova família, você precisa entender que é a lei da vida, que tudo tem o seu tempo. E continuar em simbiose com seus pais só vai trazer prejuízo para você e para os seus pais. Eles vão se sentir fracassados porque a filha não conseguiu se desenvolver, ou o filho não conseguiu se desenvolver, e você vai ficar sentindo que é um bebezinho crescido, na verdade, já não é mais um bebezinho, né? É uma criança de 5 anos que ainda está ali no útero recebendo tudo do papai e da mamãe. Então chega uma hora que o próprio bebê quer sair, que o próprio bebê quer ganhar o mundo. E isso continua acontecendo na nossa vida. Chega uma hora que a gente já não mais quer ser criança, a gente já quer ser adolescente,
Chega uma hora que a adolescência já começa a incomodar, a gente já começa a achar que é dono do mundo, né? Já quer escolher profissão, já quer ganhar o dinheiro. Isso tudo é movimento da natureza. Então, essa despedida é um movimento natural. A gente sente com a nossa alma a vontade de fazer amorosamente essa despedida. E lembrar que o seu pescocinho só consegue olhar para uma única direção por vez. Então, se eu estou com o meu olhar voltado para o futuro, ele não consegue ficar voltado para o passado. Então, eu tenho que sentir que as minhas costas estão protegidas e amparadas pelos meus pais, mas o meu pescoço, o meu olhar é voltado para frente. Então, eu dou uma olhadinha para o marido, eu sinto que nós estamos juntos e a gente olha, então, para o futuro. Porque quem vive, aliás, quem tenta, né, ficar nesse movimento, olhando para frente e para trás, não vive nem o presente, nem o passado, e não dá chance para o novo futuro se realizar.